Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa aula de número 7, né, de matemática, onde na aula de hoje, né, a gente vai estar saindo lá do assunto de porcentagem e vindo para o assunto de equação de segundo grau, ou como também chamamos, a função quadrática, né? Que é um assunto que eu acredito que todos vocês já tenham visto aí em algum momento aí da vida estudantil de vocês, onde na função quadrática ou a equação de segundo grau, né, nós vamos ver aí uma equação onde trabalha com expoentes, trabalha com fórmulas, certo? Então, vamos dar início aí, né? A definição de função quadrática nos diz o seguinte: a função quadrática, também chamada de função de segundo grau, é expressa com, aí está vindo aqui a fórmula da função quadrática, ou essa fórmula daqui. Qual é a diferença das duas? Veja que na primeira aparece uma letra f e um x dentro do parênteses. Nós chamamos isso aqui de f de x. E o que aparece depois da igualdade é igual aqui. O que muda é que aqui tem um f e um x dentro do parênteses e aqui tem um y. É porque esse f é referente à palavra função. Função quer dizer duas coisas, uma está em função da outra. Tá certo? Mas eu acho que escrever dessa forma muitas vezes pode de repente confundir vocês. Então, se você quiser escrever usando um y aqui no começo, não tem problema nenhum, tá certo também. Qualquer uma das duas formas está ok. Sendo que os coeficientes a, b e c, o que são coeficientes? Na hora que a gente for trabalhar com essa fórmula, a letra a, b e c são números. É porque dessa forma, porque é a maneira algébrica de expressar a função quadrática. A gente vai ver daqui a pouco exemplo com números. E essa letra A ela não pode ser zero. B pode ser zero, C pode ser zero, mas a letra A tem que ser um número diferente de zero. Tá ok? De modo geral, as funções possuem dois elementos básicos. Domínio, que corresponde ao conjunto dos valores possíveis das abscissas, ou seja, os valores de x. Na hora da gente resolver isso aí, quando diz assim, tem que ter o domínio quer dizer os valores que correspondem a x. E o 2 é a imagem, que consequentemente, né, é o conjunto de valores das ordenadas y, estabelecida pela aplicação de f de x. Ou seja, toda vez que a gente for resolver, toda vez que a gente for trabalhar com a função quadrática, duas coisas têm que ser levadas em consideração: os valores de x e os valores de y. Os valores de x são chamados de domínio ou abscissa e os valores de y são chamados de imagem, tá bom? Ou as ordenadas. Já o grau da função é determinado de acordo com o maior expoente de variável x. No caso da função quadrática, 2 é o mais expoente de x, ou seja, toda vez que a gente vai trabalhar com função quadrática, o x vai ter que estar elevado ao quadrado. Pelo menos vai ter que ter um x aqui, ó, com o expoente 2, para que seja uma função de segundo grau. Mas atenção, se em uma função não houver nenhum expoente na variável x, significa que ela é do primeiro grau. Então, se você não tem esse 2 aqui no x, tem só essa parte aqui, ó, aí isso quer dizer que a função ela não é do segundo grau, ela é uma função do primeiro grau, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para a gente 3 exemplos, onde eu quero que a gente analise aqui quais são as funções do segundo grau, tá? Como a função de segundo grau ela é dada por essa sentença, lembrando que se você não quiser colocar esse f de x aqui, você pode colocar o y, tá? O que eu quero que a gente observe aqui? Essa função, ela é uma função de segundo grau? Bom, se tiver o x elevado ao quadrado, ela é uma função de segundo grau, ok. Se ela é uma função de segundo grau, então eu consigo separar a, b e c. Veja que aqui está aparecendo com números. Então, quem é A? Só um detalhe. A não é o primeiro valor. A é quem está junto do x ao quadrado. Quem é que está junto do x ao quadrado? 2. Então, A é 2.
Quem é B? B é o número que está junto do x. Quem é que está junto do x aqui? 3. Tá? Aqui, ó, B igual a 3. E quem é C? C é o número sozinho, o número que não tem letra x acompanhando ele. Quem é o número sozinho aqui? 5. Então, como ela é uma função de segundo grau, a gente consegue separar os coeficientes A, B e C. Tá ok? No segundo exemplo, é uma função de segundo grau? Olha o expoente 2 aqui. Se é, a gente consegue separar. Quem é A? A é 3. Quem é B? Um detalhe aqui, ó. Se for negativo, o sinal de menos tem que acompanhar. Então, B é menos 4. E quem é C? C é 1. E para finalizar, essa equação aqui, ó, ela é do segundo grau? Não, porque apareceu aqui um expoente 3. Então, como ela não é uma função quadrática, ela não é uma função de segundo grau, a gente não tem como separar os coeficientes A, B e C. A gente só consegue separar quando ela é do segundo grau. Mesmo que aqui nesse x aqui aparecesse um 2, ela não é do segundo grau, porque o que prevalece é o maior expoente. Como apareceu expoente 3, então ela não pode ser do segundo grau, tá certo? Então só existe coeficientes nas funções do segundo grau. Se for do terceiro grau, basta você dizer que não é e não vai fazer mais nada, ok? A função quadrática ela pode ser completa ou incompleta. Qual a diferença? Deixa eu voltar aqui. Ela é completa quando ela tem os 3 valores A, B e C. Tanto no primeiro como no segundo exemplo, são exemplos de funções completas, porque ela tem os 3 valores. Agora, a função incompleta é quando ou B ou C, ou B e C estão faltando. Tá ok? Então, você percebeu que nesse exemplo aqui, o coeficiente C é igual a 0. Por que ele é igual a 0? Veja que a gente tem aqui esse primeiro termo, que se a gente for separar os dados, esse primeiro termo é o termo A, porque não é o x ao quadrado. O termo B é o que está junto do x, é o menos 4. Mas veja que aquele número sozinho, que é o termo C, não tem. Quando não tem, nós dizemos que ele é 0. Está faltando alguma coisa? É 0. Isso indica que esta é uma função incompleta. O mesmo vale quando o coeficiente B é igual a 0. Tá certo? Bom, como eu falei para vocês, pode vir faltando B, pode vir faltando C, pode vir faltando os dois, B e C. Agora, um que não pode faltar de jeito nenhum é quem? É o termo A. Porque se faltar o termo A, ela não é de segundo grau. E aí, não tem nada a ver com o conteúdo que nós estamos vendo. Tá ok? Então, a gente vai pegar aí essa ideia do que eu expliquei hoje, apenas a ideia de o que é uma função de segundo grau, o que não é função de segundo grau. Se ela é função de segundo grau, quem são os coeficientes A, B e C? Apenas isso, tá certo? Então, você vai pegar esse conceito da aula de hoje e vai tentar resolver aqui esses dois exemplos aqui, tá? Essas duas questões, referente à ficha de exercício de número 5, tá bom? Na primeira questão, está pedindo para você marcar as funções que são funções quadráticas. E na letra B está pedindo que você determine quem são os coeficientes A, B e C. Na segunda questão, todas são de segundo grau. Então, em todas aqui você vai separar os coeficientes A, B e C. Na primeira só quer saber quem é e quem não é. Tá ok?